Você que tem adolescente em casa, sabia que tem um médico especialista para cuidar da saúde desse adolescente? Pois então, se você não sabia, hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Dani Integrativa, a podcast de pediatria. E vamos finalizar a série Pediatria de Ponta a Ponta falando sobre a ebiatria. E tenho aqui o prazer de ter comigo a doutora Nívia Contente, ebiatra, e que vai nos falar um pouquinho dessa fase toda particular, que eu digo que é um universo particular, né? Do adolescente. Primeiramente, agradeço o convite. E, assim, eu fico muito feliz assim de terem pediatras que queiram abordar, falar sobre adolescência, porque o Sim, adolescente ele fica muito perdido, né? Entre a é, pediatria e a clínica médica. E a consulta do adolescente é muito diferenciada. E eu sempre digo assim que salva vidas e é salva verdade, é famílias. verdade. E a gente vê isso muito no consultório, né? Porque parece que chega uma idade que essa pessoinha entra no limbo, né? Não é criança para o pediatra, mas ainda não é adulto para o clínico geral, né? E fica ali no limbo. Então, é muito importante que a gente divulgue que existe essa especialidade, existe o ebiatra, e aí eu quero que você me fale um pouco mais dessa fase do adolescer, que idade começa e qual o papel do ebiatra nesse momento. É, assim, como você falou, o adolescente ele não se encaixa aquele padrão, às vezes, de atendimento do consultório de pediatria, cheio de bichinho, todo Isso, bonitinho, enfeitadinho, cheio de criança, porque adolescente ele quer sossego, ele não quer barulho, então até o consultório, o ambiente do consultório tem que ser diferente e adequado conforme as necessidades do adolescente. Então, a adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 10 a 19 anos e segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 12 a 18 anos. Então, é um momento de transição da infância para a fase adulta. Eu sempre digo que é o momento que a gente tem a oportunidade grande que nós temos de cicatrizar as feridas criadas na infância, para que não se tornem transtornos na fase adulta. Então, é um tempo muito importante. Porém, às vezes o adolescente ele é visto de forma invisível pela família. Como ele já cresceu, ele já é dono da vida dele, é independente, tem uma certa autonomia, e às vezes ele acaba sendo abandonado desses cuidados que ele precisa. E, assim, às vezes os pais querem trazer o filho para o mundo deles. E a gente que tem que entrar no mundo desse adolescente para fazer o vínculo, fazer a conexão e fazer com que os acordos, os combinados deem certo. e aí, como que é essa abordagem do adolescente? Geralmente, porque já existe uma resistência, né? A criança, eu digo, gente, dorme um, acorda outro. É muito estranho também para os pais, né? Que vem assim, parece que é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, mas esse intervalo da criança adolescente passa num piscar de olhos que num dia já tá o menino ali com aquela penugem de bigode, aquela voz já, Voz né? grossa. E ontem era ali o meu bebê que vinha, cheirava, mamãe te amo, e de repente, quer, oi, assim, de longe, né? Eu vejo que também falta para os pais, assim como os pais não têm um manual de quando chega um bebê pequeno, não tem um manual para adolescente, que é um outro ser, apesar do mesmo, é um outro comportamento, de repente agia de um jeito, é de outro, começa a se isolar, começa a ter, mas é a descoberta, né? A fase da descoberta deles, das preferências deles, dos gostos deles, né? É. E às vezes eu vejo assim que o isolamento, todos nós já fomos adolescentes, né? Mas eu acho que nesse momento que a gente vive, esse isolamento, a gente tem que ter um olhar bem atento, que às vezes pode ser até um pedido de socorro, né? Sim. Quero colo, quero atenção, quero e não quero, né? E aí, como é a abordagem desse adolescente na consulta? Ele vai de boa? Ou não, tô aqui porque minha mãe me trouxe? Como é que é
essa introdução? É com a mãe junto, a consulta? É só com o adolescente? Como é que funciona? O meu tipo de abordagem é assim, entra a família, se quiser ir pai, mãe, avô, adolescente, entra todo, a gente não faz nada que o adolescente não saiba, porque a consulta é do adolescente. Então, nesse primeiro momento, a gente coleta as informações da infância, da gestação, algumas demandas que a família quer, mas sempre na frente do adolescente. E em seguida, essa família é convidada a se retirar. Quando o adolescente, ele não se sente à vontade, muitas vezes a gente permite que a família fique, né? Porque terão próximas consultas, então a gente vai criando esse vínculo. Mas é a melhor parte que eles mais amam, é quando a família sai. Uhum. Então, na realidade, a gente nem queria que ela Nem entrasse. que. Mas só que a gente precisa coletar também, ver Sim, um lado para poder ouvir as demandas de outro lado. E a família sai e a gente aborda diversos temas, dentre eles questões familiares, escolares, atividade física, sexo, bullying, drogas, experimentações, vape, bebida alcoólica, orientação sexual, identidade de gênero. Claro que tudo de acordo que nós temos fases da adolescência. Temos sim, início, meados e final da adolescência. sim. Mas a gente aborda isso de forma muito lúdica quando é no início da adolescência. E assim, quanto mais cedo começam essas consultas, o resultado é maravilhoso. Por exemplo, ainda ontem eu consultei um pré-adolescente, né, de 9 anos. Então, é quando a gente consegue fazer uma consulta maravilhosa. Até órgão genital eu consigo examinar. Já um adolescente que chega para mim, às vezes, com 18, tem uma certa resistência, porque ele já não me conhece. Então, quanto mais cedo a gente introduz esse tipo de consulta, porque é uma consulta demorada, demora de 1h30, 2 horas, porque depois que eu termino essa consulta com o adolescente, a família volta. E aí que nós entendemos assim algumas demandas que o adolescente quer que a gente seja intermediadora nessa família, mas a gente Entendi. sempre estimula que o adolescente seja o protagonista e que ele seja o principal comunicador com essa família e resolva os seus problemas. Então, ele que vai saber os remédios que ele vai tomar, o horário que ele vai tomar. Ele vai ter a responsabilidade, que às vezes a família acha que ele não tem a capacidade. Ah, doutor, ele não arruma a cama dele, ele não quer tomar banho. Eu sempre digo, a gente tem que saber escolher as batalhas que a gente vai travar. Então, Sim, ficar enchendo o saco do adolescente, dando lição de sermão, de moral, e realmente eles não vão criar vínculo nenhum. A gente tem que ter uma estratégia muito inteligente para poder entrar no mundo deles, mas não ser adolescente. Ser uma pessoa de sim. referência afetiva que possa, assim, estar conduzindo aquele adolescente para os melhores caminhos. Mas ele vai ter experiências que não são tão positivas. E isso é que Sim, dói nos pais. é, é. E mais dói, 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 mas dói desde a hora que eles nascem, né? Desde a hora que eles nascem, o sofrimento deles dói na gente e não tem jeito. Mas é um trabalho, né? É um trabalho, eu como mãe de adolescente, ficar trabalhando para entender o que é dele, até que ponto eu não posso intervir, não devo intervir, é a experiência dele, a experiência de vida, e que é importante, inclusive, né? Que se frustre, que passe por dificuldades e tente aprender sozinho a reverter, E a né? expectativa dos pais é muito grande, né? Expectativa Então, assim, eu tenho dois adolescentes, um de 19 e outro de 15, são totalmente diferentes. Foram eles que me fizeram mergulhar no mundo da pediatria, porque não estava dando. Do jeito que estava caminhando, não era do jeito que estava legal. Uhum. E aí, por exemplo, com a minha filha, eu errei muito. E quando a gente faz uma consulta, a gente quer evitar que esses pais errem como Exato. eu errei. Então, assim, a gente quer passar uma informação que se eu tivesse hoje, muita coisa eu teria feito diferente. Então, a Sim. gente cria, às vezes, um abismo na relação entre pais e filhos por causa de certas condutas que a gente quer corrigir, quer punir, Aham. sabe? E não quer, às vezes, aprender também com o adolescente. A gente aprende muito com o adolescente. Então, Sim. é quando quebra todas as expectativas, porque a gente sonhou para o filho tal coisa, criou aquela expectativa e chega e, de repente, o menino começa a atuar de uma forma diferente daquela que a gente imaginava, Isso. né? Que não bate com as nossas expectativas. Aí tem questão de religião, tem questão familiar, e aí a gente tem que ir se adequando, respeitando, mas realmente, quando a gente respeita um adolescente, acolhe, sem julgar, sem criticar, sem apontar o dedo, realmente é a chave do sucesso. Eu sempre digo
que a gente cria um fator de proteção para a vida deles enorme, porque até mesmo se ele experimentar alguma coisa, alguma droga, alguma bebida, ele vai compartilhar com a gente. Porque ele sabe que Se ele se sente sentir seguro, acolhido, né? acolhido, entendeu? Isso, Não julgado e criticado. isso, né? E eu digo, assim, eu costumo falar isso para as mães dos meus pacientes, assim, que filho é só para contrariar. Se tivesse que botar uma música, é só para contrariar. E eu já até falei isso aqui em outro podcast, porque mas na verdade não é ele que está nos contrariando, é a gente que está criando expectativas, né? E que é uma falha nossa. Eu vejo dessa forma. E a partir do momento que eu comecei a ver a maternidade dessa forma, sem criar expectativas, não é fácil, mas pelo menos eu já criei essa consciência de observar, espera ver o que é que ele está te trazendo, acolhe, que o amor já está ali, né? Não é fácil, né? Não é fácil, porque é um serzinho ali que começa sob nossa responsabilidade. A gente quer colocar ali um cidadão legal na sociedade, uma pessoa de bem, então a gente tem essa preocupação e isso leva a criar expectativas. Mas eu acho que isso aí que você falou é fundamental. Quando a gente entende que ele é uma pessoa única e particular, não é o resultado do meu sonho, né? Não é o que eu sonhei, mas ele é ele, ela é ela, fica mais fácil. E esse vínculo de segurança, eu acho que hoje falta muito. É, Falta muito. você falou uma coisa maravilhosa, que é assim, deles serem pessoas do bem. Então, o que a gente quer para os nossos filhos é que eles sejam pessoas do bem. Só que cada um vai ser da sua forma. É, Às vezes, são filhos que são extremamente cobrados em rendimento escolar, que só quer que tire 10, 9, 10, 9. E a gente sempre martela com os pais que isso não vai fazer diferença na vida desse adolescente. Às vezes, aquele adolescente mediano para baixo, no futuro ele tem muito sucesso. E é. aquele que é tão perfeccionista, ele não sabe viver a falha, a frustração, e tem muitas dificuldades no relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, pessoal. Então, às vezes, aquele que é visto como a ovelha negra da família, ele tem um momento de sucesso lá na frente, né? A gente projeta muito do que nós vivemos. Quando a gente tem um adolescente em casa, ou toda vez que eu atendo um adolescente, eu estou voltando para minha adolescência. Então, no início, é desconfortável, porque a gente tem muitos gatilhos desconfortáveis de Uhum, ansiedade, de traumas, de situações de abuso, de medo. Então, cada vez que eu volto para minha adolescência, eu cicatrizo alguma ferida para eu poder potencializar. Então, quando eu estou me curando, eu estou curando o procurando o adolescente. outro. E a gente tem que se permitir viver. Por exemplo, a minha adolescência, eu não tive adolescência. Então, a minha filha me fez viver uma adolescência diferente. Eu não ia para show, não ia para festa, não ia para lugar nenhum. Só faculdade, casa, faculdade, casa, faculdade, casa. E assim, com a minha filha, ela fez eu viver assim experiências maravilhosas que eu jamais imaginaria. Então, poxa, às vezes a gente entrar no mundo do adolescente, ir para um show que ele gosta, mesmo que a gente não curta o cantor, Sim, mas fazer uma viagem com o filho, um passeio só com o filho, às para vezes viver aquela experiência que ele experiência, está sabe? querendo. Mesmo que a gente fique 5 horas numa fila, nossa, é maravilhoso. É quando a gente cria um vínculo. E eu ouvi do filho dizer: Poxa, mamãe, muito obrigada por ter topado essa parada comigo, mesmo tu não gostando. É Sim, muito bacana. sim, É realizador, assim, o filho mandar uma mensagem. Às vezes, quando a gente está desmotivada no trabalho, porque às vezes a gente se desmotiva, né? Tem sim. situações. E aí o filho manda: Não, mamãe, tu está no caminho certo, é esse, tu já melhorou muito, não sei o quê. Então, assim, isso para mim é o melhor retorno que eu tenho. É quando eles me dão esse feedback de que Ah, eu jamais imaginaria que tu que te fosse tornar, acontecer, né? que tu fosse ser essa mãe. Porque Sim. hoje eu, assim, como a gente trabalha muita comunicação não violenta com Uhum. os filhos, então às vezes eu falo de uma forma que aí eles dizem: Mamãe, tu tem alguma coisa, tá doente. Aí lá no consultório, quem decide o retorno é o adolescente. Aí eu disse: Quando é que você quer voltar? Aí ele: Mas eu vou decidir? Porque eu nunca decido nada. Eles falam sempre isso. Eu digo: Não, mas aqui quem decide é você.
Você quer voltar? Quero. Aí a gente, 3 meses, 6 meses, 2 meses, como é que vai ser? E aí a gente faz os acordos. Muito legal, porque é uma das coisas que eu prezo muito na, na pediatria, né? Assim, na linha que eu sigo, que é a participação da criança. É a participação da criança como responsável do seu tratamento, lógico que respeitando a fase da vida, né, da criança. Mas sempre que possível, eu coloco ela como responsável pelo sucesso do tratamento ou de um objetivo, porque senão não vai fazer, né? A gente não vai chegar A gente ao não ponto, constrói, né? no ponto Uma final. independência, uma autonomia do dia para Isso, a noite, né? Tem que isso. ser desde a infância. É, e eu acho isso muito legal, porque eles se envolvem e quando chega no retorno é um outro jeito, né? Já vem falando, eu consegui, tia, não sei o quê. Então é muito legal. Na adolescência hoje, uma das coisas que preocupa muito é a questão da saúde mental, né? Tu vê isso muito no Demais. consultório, Mas é essa mais, demanda? assim, é até difícil falar porque são situações assim das mais absurdas até situações mais leves, né? Eu acho assim, aqui em Belém ainda tem uma resistência muito grande para os pais quererem realizar consulta com alguém especializado em adolescente. Porque a primeira coisa que eles mandam é, mas ela vai falar o quê? Ela vai conversar sobre o quê? Minha Uhum, filha tem 15 anos, ela ainda é muito inocente, tem coisas que ela não precisa saber. Então, assim, é muito complicado porque às vezes a gente descobre situações de ansiedade, ou de depressão, ou de um transtorno de personalidade que sim, pode, a gente caminha, né, para o especialista, em algumas situações escolares, em relação à sexualidade, em questões familiares. Então, a gente não vai ser direta, de forma direta, tá acontecendo isso? Como é? Não, a gente vai abordando tudo de acordo com uma demanda do adolescente. Às vezes, no final da consulta, o adolescente joga uma bomba. Aí parece assim, opa, é quando ele criou aquela confiança, né, de isso, falar, e aí ele falou. E aí a gente tem que avaliar, porque tem algumas situações na consulta do adolescente que a gente quebra o sigilo, sim. né? Então, assim, a gente sempre comunica para o adolescente, olha, eu vou precisar comunicar para os seus pais que está acontecendo isso, isso e isso, porque eu tenho que quebrar esse sigilo porque você está correndo risco, Isso, né? E situações de aí, risco de às vida, vezes, o adolescente precisa falar, ele né? chega, ele quer falar, a gente chama os pais, ele fala na frente dos pais, ou ele prefere sair e aqui a gente conversa sozinho, a gente faz do jeito que o adolescente quer, que ele se sinta confortável, porque a gente também tem que ver a segurança desse adolescente. De Sim, repente, uma adolescente está grávida e eu tenho que comunicar aos pais que ela está grávida. E o que que acontece nesse ambiente familiar? Existe violência? Eu tenho que também proteger a integridade física dessa adolescente para quando ela chegar em casa. sim, Então, sim. assim, ela tem que me trazer essa segurança para que eu também me sinta segura de protegê-la. Entendi, entendi. E você falou nessa questão da resistência, né, em levar para o profissional. Eu acho que não é só como ebiatra. Eu percebo essa resistência quando eu falo de psicólogo, quando eu falo de psiquiatra. Existe ainda essa resistência, né? E é bom que a gente fale sobre isso para quebrar esse tabu que existe, porque cada vez mais está se precisando dessas orientações, né? E entender, assim como quando vai se falar de educação sexual. Ai, né? Nossa, Dani, Parece assim que eu estou jogando uma bomba, eu vou ensinar meu filho a estimular. fazer sexo, eu vou estimular. Não, não é isso. Falar de educação sexual para o adolescente é fundamental para a construção de uma vida sexual saudável, né? Ele precisa entender o corpo, o funcionamento do corpo, como é o outro, como se posicionar o outro. Ó, outro dia eu vi, acho que rodou aí nas redes sociais, uma menina de 13 anos que engravidou fazendo roleta russa. Isso daí tem vários tipos de roleta russa, né? Esse é só um Uhum, tipo. pois é. É, a gente estudou isso na pós e assim, tá distante. Isso tá distante de mim. Não, meu filho ele estuda num colégio particular. Não, não tá Não distante. Se a tá. gente não chegar perto, não orientar,
Quais são os princípios da educação sexual? A intimidade, privacidade, respeito ao meu corpo e ao corpo dos outros. Se eu não trabalhar isso desde criança e na adolescência, eu tenho que ter abordagem de relação sexual. Eu preciso falar sobre sexo, Claro. entendeu? Porque já aconteceu de eu atender adolescente de 12 anos. Você sabe de onde você nasceu? Já estudou o sistema reprodutor? Ah, tia, eu nasci do saco da cegonha. E assim, eu pensei até que ele estivesse brincando. Brincando. E quando eu vi que era sério, eu digo, meu Deus, é gravíssimo isso, sabe? Tem pais que não deixam os filhos saberem que o frango que vende no supermercado, ele veio de uma reprodução. Tem pais que dizem que tudo é artificial. Oi? É. Então, assim, o nível de proteção coloca um grande risco para essa adolescente, essa criança ser abusada, ser violentada. Ele precisa Exatamente. saber. Eu acho muito bacana porque no Canadá tem um programa de educação sexual desde a primeira infância. É o SOG 123, que é assim o sonho, acho, de consumo de qualquer um. Eles ensinam respeito ao corpo, identidade de gênero, orientação sexual. As meninas, elas desde pequenas sabem que se beberem, não está permitido ter relação sexual, porque ela não Uhum. está no nível de consciência dela. E é muito bacana. E mesmo fazendo tudo isso, ainda acontecem falhas, Sim, né? imagina não fazendo E nada não disso. fazendo, a pessoa realmente quer tapar o sol com a peneira. É, Eu, assim, sou muito a favor da educação sexual, os adolescentes amam, e assim, quando a gente ensina no consultório, tem a prótese peniana, a usar o preservativo de forma correta, eu sempre falo com isso, eu digo, vai apostar com o pai e com a mãe. R$ 50 quem vai colocar numa banana, no pepino, quem vai saber colocar? Eu tenho certeza que tu vai ganhar esses R$ 50. Eles ficam empolgadíssimos. Aí eu dou 3 preservativos, vai para casa. Aí, às vezes me mandam mensagem: Tia, eu ganhei. Tia, uma olha, vergonha, papai, uma vergonha, mamãe. Porque fazem tudo errado. Eu tenho é, que dizer para o adolescente formas. E assim, as meninas, independente da identidade de gênero, as meninas têm que ter responsabilidade de andar com preservativo. Então, se uma mãe pega um preservativo numa mochila de uma menina, é um absurdo. Mas sim. ela tem que ter respeito pelo corpo dela e ela tem que andar com o preservativo dela para saber que está seguro. Né? Então, é Eu, algo assim, uma educação muito eu- difícil ainda no Brasil. é difícil no Brasil. Eu acho assim que quando tem essa preocupação dos pais, né, sobre educação sexual, eu penso que muitos remetem à pornografia. E aí sim, contra a pornografia tem que haver a proteção, né, e segurança do adolescente. Isso é uma coisa. Agora, a sexualidade, a relação sexual, isso é Aí algo ninguém educa sexualmente, só que o menino tá vendo lá exatamente situações assim, pornografia pesada, não é pesada. pornografia É, normal. E o adolescente, ele tem a imagem de que a relação sexual é daquela forma. E a gente exatamente. desconstrói e diz, olha, aquilo é edição, não existe isso. As coisas são assim, assim, assim. Então, eu estou protegendo o meu futuro. Eu sempre digo, se eu quer proteger o seu futuro de ser pai de um neto, então faça educação sexual com seu filho. Isso. Então, se o pai não se sente, a mãe não se sente segura, hoje nós temos até pais que já conversam sobre isso, só que fica aquela briga familiar. Às vezes o pai quer fazer a consulta, a mãe não quer. Não quer. A mãe quer, o pai não quer. Então, assim, tem adolescente que já trabalha e que paga a consulta dele. Olha só, Ele faz questão de pagar a consulta dele. Então, assim, olha só, que nível, né? é um nível assim muito bacana, porque ele vê a necessidade de ter É. uma pessoa para colher, porque é muito bacana porque eu deixo meu celular com eles, né? E aí eu fico mandando mensagem, sabendo como é que tá, alguma novidade, alguma situação de risco, alguma experiência, alguma vivência. Então, assim, fica uma abertura, um pedido de socorro, Sim, é um sabe? canal, É um né? É um canal canal de que às ajuda. vezes quem está lá do lado não tá Sim, às vendo. vezes a gente não vê. Isso é muito importante. Vejam, gente, como é importante o trabalho do ebiatra. Assim como o psicólogo consegue extrair da criança pequenininha, por quê? Porque ele estudou, ele se preparou para aquilo, consegue extrair dela informações as quais ela não consegue verbalizar, um psicólogo consegue extrair, às vezes, um pedido de socorro, um sofrimento. O ebiatra também.
esse profissional também estudou, se capacitou, treinou para fazer essa abordagem de uma forma que não é violenta, não é agressiva e que é necessária. Né? As crianças hoje, olha, difícil ver assim, ai, um adolescente ingênuozinho, que não sabe de nada. E o pior, vai aprender da pior forma possível, porque vai ser no celular do colega, vai ser na revista que o outro levou para a escola. E é assim, hoje a internet E está quando a aí, gente a fala de internet é no adolescente, a gente mundo. também está falando dos neurodivergentes. Então, Isso, eu ia tocar nesse assunto. adolescente com Perfeito. autismo, a gente consulta, a gente realiza educação sexual, síndrome de Down, deficiência intelectual. Então, assim, tenho uma mãe que ela é maravilhosa, ela é outro nível, assim, quando a pessoa tem a cabeça desconstruída, ela tem uma filha com síndrome de Down e ela tem 18 anos e ela diz que ela quer casar, que ela quer ter filhos, que ela e a família fica brincando com ela, dizendo que ela é uma criança e ela diz que ela é uma mulher e que ela tem vontade. E Olha, os pais acolhem isso de uma forma tão linda que eles conversam sobre sexualidade, sobre relação sexual com ela. Ela se consulta sozinha. Ela se consulta sozinha, tem autonomia, é, talvez até que de muitos que não tenham nenhuma necessidade especial, ela tem uma autonomia maravilhosa, teve um avanço muito grande. Então, assim, principalmente, eu tenho muito casos de crianças autistas que são abusadas pela família. Então, assim, nossa. tem que ter abordagem, tem que falar, a gente tem que desconstruir, por exemplo, um adolescente autista que, claro, tem o suporte nível 3 que é mais difícil, mas a gente pode trabalhar com desenho. Às vezes eles iniciam a masturbação, leva para o cantinho, para ele entender que ele tem que ter um canto para ele se sentir bem, para ele não estar desprotegido, para ele não estar sob risco de outras pessoas. E não está fazendo em Então, qualquer sim, lugar. não em qualquer lugar. Então, é fácil, não é difícil. Basta querer. Mas tem mães assim que são realmente muito dedicadas, mas as pessoas têm muito medo. Eu acho que o medo é muito maior de querer saber o que que a gente vai conversar com o adolescente. O CFM, ele protege essa consulta do adolescente sob sigilo. Então, assim, eu não posso quebrar um sigilo, chegar, às vezes a mãe manda mensagem. Ah, doutora, eu queria saber se meu filho é gay ou não. Aí eu disse, minha senhora, isso daí a senhora tem que conversar com o seu filho. Eu não posso lhe falar. Porque a orientação sexual diz a ele. Eu não posso Sim. quebrar sigilos sobre identidade de gênero e orientação sexual. Eu não posso fazer isso. Então, para isso, a gente faz o adolescente criar conexão. E o adolescente, Dani, ele está aberto para conexão. Ele Eu está aberto. acredito Eu também. sempre trabalho com cartinhas. Eu digo, mano, não consegue te conectar com o pai, com a mãe? Faz uma carta dizendo o que tu queria que fosse diferente, como foi diferente, como tu queria que fosse. E aí eu falo pro pai, o senhor vai fazer uma carta. Os pais choram, né? É. O senhor vai falar uma carta de coisas ruins que o senhor viveu na sua adolescência e o que o senhor exalta na adolescência do seu filho, porque o adolescente só é criticado. Então, a gente também tem que exaltar as características dos filhos, né? E assim, quando acontece essa troca de cartinhas que às vezes não consegue falar, é muito bacana porque cria um vínculo. Tem pais que se desconstroem, tem mães que se desconstroem. Semana passada eu atendi um pai, meu Deus, que ele tinha uma implicância com a filha, porque ele viu que a filha era igual a eles. E aí a filha estava numa situação na escola, à beira de ser expulsa da escola. E aí eu virei e falei, sem querer, brincando, né? Eu disse, o senhor não foi expulso? Ele foi, de duas escolas. Eu disse, fui. Aí ela, tá vendo só? Eu sou igual ao papai. Então, assim, mas assim, foi expulso por situações, porque as escolas, às vezes, também não abraçam a causa do adolescente. A gente tem que ter Exatamente. muita esperteza. Poxa, um adolescente está brincando futebol aí com a professora, tia, tu roubou. Gente, um adolescente ser chamado a atenção por causa de uma brincadeira dessa, como se a professora fosse vista como ladra. Então, assim, é uma brincadeira de futebol, Que né? fala, todo mundo Então, todo mundo fala, fala. né? Então, Em se a altos pessoa. Eu campeonatos. sempre digo, quando eu dou palestra em escola, eu digo, não levem pro coração, porque adolescente, ao mesmo tempo que ele odeia, ele Ele ama. ama. Eu tô odiando aquele professor. Daqui a pouco, mamãe, compra um chocolate para levar pro tio. Para aquele que tu não gostava, já tá amando, já tá É, seguindo no Instagram, já tá falando. Então, os exatamente. professores eles têm um poder enorme de criar vínculos, porque às vezes a família não cria. E o professor é o principal,
que tá ali com É o ele o tempo papel, todo. né? Quem tá ali Sim, mais próximo. mais próximo no dia a dia. E eu acho que a escola realmente tem um papel importantíssimo, importantíssimo. Você falou agora, é, é, voltando para os neurodivergentes, né? Dentre os neurotípicos, cada um tem a sua particularidade, mas os neurodivergentes, mais ainda, né? De acordo com cada sua síndrome, se é do espectro autista, eles têm as suas particularidades. Eu vejo assim questões com baixa autoestima, né? Um perfil, determinadas pessoas, um perfil com uma tendência mais para uso de drogas, né? Esses cigarros, cigarros eletrônicos aí, como é que anda essa modinha? É modinha? Como é que chega isso para ti? É complicadíssimo, porque às vezes a mãe pensa que é até um pendrive, né? Tem uns iPods assim que são minúsculos, então a gente não sabe que substância tem ali, mas a gente sabe que tem algumas vitaminas que se acumulam, né? Nada de bom, com certeza. E tem umas que tem droga, então o prejuízo é bem pior que um cigarro. E tem a doença, né, a EVALI, que é uma doença irreversível, né, grave, com insuficiência respiratória, o pulmão fica todo enrijecido, ele fica todo plastificado, né, que tem muita vitamina E no vape, que aí se acumula no pulmão, É sem filtro algum, sem né? filtro nenhum, e a gente sempre conversa. Na minha avaliação do Einstein, eu peguei um adolescente que lá tem a realidade, né? A simulação realística, e eles são atores assim maravilhosos. Eu peguei um que usava vape. E aí a gente tem que ver até que ponto é uso e abuso. Como vamos Uhum. lidar? Quando é abuso, a gente precisa falar para o pai e para a mãe. Mas se é um uso, às vezes, quando eu falo para o pai e para a mãe, eu estou quebrando uma forma de proteção enorme com esse adolescente, de tentar tirar ele Tirar, desse uso. Então tem que ser entendi. um limiar, uma estratégia, tem que ter muito cuidado, porque a gente, tudo que é relacionado a vape, bebida, droga, alguma experimentação, a gente tem que ver até que ponto isso está sendo abusivo ou não, a ponto de eu contar para o pai e para a mãe. Porque às vezes a gente quebra o sigilo no momento que a gente pode salvar aquele jovem. Que quebra a Quebra a confiança e ele confiança e a já não te família fala vai agredir, vai mais. bater, sabe? Não vai lidar da forma que a gente Tá. está preparado. E quanto àquela privacidade? Respeite a minha privacidade. Ok, tem que ter, né? A gente tem que respeitar, mas até que ponto essa privacidade ela tem que ser inabalável? Assim, hoje em dia todas as crianças têm celulares, né? Sim, Criança não tinha que ter celular. concordo, Adolescente só precisa de celular a partir do momento que ele tem autonomia para ir para casa de um colega, para me comunicar. Então, assim, concordo. 12 anos por aí seria a idade mais ou menos. Não tem uma idade certa, mas dependendo, né, da Sim. situação. Então, começa por aí. Então, um adolescente de 12 anos, ele precisa ter monitoramento no que ele está usando. Porque eu acho engraçado que às vezes as mães colocam o celular do menino todo rastreado, aí quando elas estão estressadas, dão o celular deles pro adolescente mexer. Que o Aí celular que está aberto para para tudo. tudo. Então, assim, eu vou monitorando, eu vou soltando a corda, sabe? O barco tá indo, eu vou soltando a corda. Quando eu vejo que o barco vai afundar, eu puxo a corda de novo. É assim que tem que ser, porque vai chegar um momento que, como tem essa questão da sexualidade, dos relacionamentos afetivos ou sexuais. Então, se eu ficar invadindo muito a privacidade de um adolescente, por exemplo, 16 anos, não tem como eu ficar vistoriando o celular de adolescente de 16 anos, porque eu vou estar invadindo a privacidade e a intimidade dele. Mas para eu chegar nesse nível, eu tenho que construir uma base na infância, no início da adolescência, de confiança com meu filho. Entendeu? Para que quando as coisas aconteçam com ele, ele me comunique. E quando a gente cria essa confiança, a gente tem sucesso. Por mais que os pais. Eu digo, o senhor está preparado para ouvir o que o senhor não quer ouvir? Porque é muito fácil a gente ouvir o que a gente quer Quer ouvir. ouvir? E o que a gente não está preparado para ouvir, aí é que mora. Então a gente tem que fazer
cara de paisagem, respirar fundo e saber como responder. Se o senhor fosse se estressar, fale em outro momento, não fale naquele momento, porque às vezes aquilo traumatiza, sabe? Cria uma marca no adolescente para a vida inteira dele. Por mais que a gente ache que, é uma besteira, eu tirei o celular. Nossa, até hoje minha filha fala do celular dela que eu tirei com 9 anos. E olha que a minha filha não é da geração do celular. Então, assim, 9 anos que ela teve celular. Eu acho que foi com 9 anos. Não sei se foi com 13, não sei. Que ela tem 19, eu acho que foi com 13. Foi aniversário de 13 anos. Que ela ficou emburrada, o aniversário todo. E hoje eu pergunto pra ela, por que tu ficou emburrada? Porque tu tirou meu celular. Olha. Então, assim, essas atitudes punitivas, e tirei celular por besteira. Entendeu? Por besteira. Sabe que eu sempre, ixi, há muito, acho que quando começou o celular e quando começou esse faz tudo, smartphone, né? Faz tudo, eu Faz acho. tudo. Que ele faz tudo hoje. Quando começou o smartphone, eu comecei a observar no consultório, já há muito tempo atrás, o impacto no comportamento das crianças, sabe? Então, eu sempre fui muito resistente em dar celular para os meus filhos, sempre, sempre, sempre. Fiquei ouvindo, só eu não tenho, e não sei o que, tal, tu não é todo mundo. Tudo meus filhos ouviram. Mas eu explicava o porquê, né? Eu explicava, eu mostrava trabalhos quando começaram a sair estudos, Steve Jobs, mostrando que o filho, 14 anos, não tinha celular, então. Eu sempre, não era só o não, eu explicava por quê. E aí, quando o meu mais velho fez 12 anos, eu dei um celular para ele. Quando ele já era o último da turma, e aí chega, um momento, né? A gente, pai, mãe, sempre anda, chega o momento da corda bamba. Que até que ponto essa restrição socialmente também já não vai, né, trazer um impacto negativo. Então, com 12 anos, eu dei um celular para ele, mas eu fiz um contrato com ele. Fiz uma carta gigantesca, colocando por que ele estava recebendo, que ali ele estava merecendo, foi muito bem, se mostrou responsável para ter um celular naquele momento. E fizemos um contrato, colocando várias cláusulas em que o celular seria tomado caso desobedecesse, né? Então, foi mal na escola, deixou de, não está querendo sair para ficar em casa, ficar em celular, enfim, várias coisas, está implicando no relacionamento com outras pessoas. Então, tudo ali que eu via como ruim do uso do celular, eu coloquei ali. Então, até hoje ele tem isso na cabeça. Então, quando ele foge, eu falo, meu filho, você não honrou ali, né? Falhou. Então, vamos fazer o combinado. Então, ele me dá com muita facilidade. Meu filho hoje tem 17 anos. O celular dele tá aqui na minha bolsa. Porque tem que estudar. Tem que estudar para a prova. E não tem jeito, eu não tô em casa 24 horas. Se eu deixar, não vai, ele vai estar no celular, vai estar no jogo, vai estar, né? Então, cada um vai tendo que usar a E sua às vezes artimanha. a gente precisa deixar o adolescente quebrar um pouco a cara, sabe? Uhum. É doído isso, é muito É, doído. doído. A gente deixar ele passar o perrengue, o aperto, de repente na escola, porque é inesquecível. Eu já vivi isso com meus filhos, é só uma vez. Então, assim, eles aprendem, sabe? Porque chega um dia que a gente cansa, Sim, sabe? A gente cansa, porque a gente quer que aquele adolescente decode, né? claro. Não A vou gente poder não ficar vai poder. 24 horas, né? Exatamente. Mas eu acho assim que é interessante cada um entender como vai criar esse acordo com o seu filho, né? É, E o filho tá levando de boa, tá aceitando, bacana, é, maravilha, entendeu? Mas assim, proíbe, tem mães, pais que proíbem o celular, o menino tá com uma Smart TV lá, não ele adianta. faz tudo. É, Ele tá conectado o WhatsApp dele lá no no computador, computador. ele tá lá fazendo tudo. O Instagram dele tá, sabe, É, bombando. E assim,
falando um pouco dessas mídias, né? As pessoas têm um terror de jogos eletrônicos. E assim, a gente aprendeu muito na pós que os jogos eletrônicos são saudáveis da forma que eles jogam. Então, poxa, um adolescente que joga em grupo, sabe perder, trabalha em equipe, sabe? Tá fazendo amizades. Que tipo de Sim, amizades são essas? O Discord é uma rede social de games. Ah, meu Deus, o Discord é o terror. Não, não é o terror. Às vezes é ali que eles se identificam com os pares deles. Uma exatamente. vez meu filho estava jogando, aí a menina que estava jogando com ele parou o jogo. Aí ele me chamou, vem ver o que está acontecendo. O outro que estava jogando ficou fingindo que estava abusando, tendo uma relação sexual com a menina. E a menina Ah, estava parada no jogo. Então, esses tipos de comportamentos, a gente tem que estar atento. Então, exato. nem sempre a gente vai estar conversando com o adolescente. O adolescente não quer sair do quarto, vá para o quarto. Vai pro quarto com ele. Deite lá do lado, É, fique olhando ele jogar, jogue com ele. eu Veja faço lá, isso. Deito sabe? lá, Eu tento jogar com lá. meu filho, eu não consigo. Eu Ele não coloca sei nem jogo por de onde 4, vai. 5 anos, eu perco, eu morro. Aí ele gosta muito de jogo de tiro, né? E assim, no início para mim foi muito difícil. E hoje eu vejo, a gente vai, por exemplo, para alguma exposição de polícia, ele chega com o policial, ele conversa sobre todos os tipos de arma. Então, assim, é interessante para ele. Então, de Sim, repente, sim. pode ser uma profissão que ele vá. Num dia desse, minha filha comprou um livro, Como Exterminar Sua Família. Eu digo, meu Deus, Meu Deus. liguei pro meu marido, vamos morrer. Aí ela faz psicologia, ela gosta de criminal, de psicologia forense. Sim, Aí eu sim. fui entender, fui conversar. Eu tava na pós nessa época. Aí tudo eu levava para os professores. Minha filha, mas o que que acontece? Ela gosta, o comportamento. Não é porque ela gosta, ela gosta da questão dos crimes, de E ela desvendar. quer saber para saber identificar, A abordar, né? psicopatia, sabe, o comportamento. Exato. Então, de repente, lendo um livro desse, É. ela até se protege de algum relacionamento que ela identifique. Abusivo, exato. Entendeu? É. Poxa, eu vi um livro, li um livro assim, e esse rapaz aí tá com um comportamento assim, essa menina é esquisito, né? Então, assim, tá muito parecido. Então, às vezes, a gente impede que os filhos desbravem o mundo, porque a gente acha que aquele conteúdo é inadequado, mas às vezes traz um certo grau de proteção para a vida deles. Sim, e conhecimento, né? Eu Sim, e vejo muito conhecimento. isso dos meus filhos. Gente, eles vêm com um papo assim, oi? De onde saiu isso? Eu nunca ouvi E falar. é E muito eles bacana dão porque a uma gente aula. aprende, mano. A É, gente aprende. Eu adoro eles aprender. dão uma aula para gente. Mas eu entendo isso dos jogos. Hoje eu vejo assim. Porque eu pego desde a idade bem menorzinho, né? Então, assim, eu já vi situações, por exemplo, que jogos, a criança estava ali na fissura do jogo, um jogo que não é adequado para a idade, com uma descarga ali de neurotransmissores ali, e que a criança convulsionou, veio a ter convulsão. Outras que a criança fica extremamente ansiosa, irritada, grita, gritando, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser de acordo com a idade. O adolescente já vem com essa coisa mais desafiadora, dos desafios. O meu filho, eu era, ai, brigava, não, tu quer Minecraft, Minecraft, mas quando eu vi o Minecraft, eu adorei Minecraft. Adorei, eu digo, olha aqui, pode aprender Mano, matemática. Fortnite eu adoro, só por causa da dancinha, sabe? Eu gosto do Fortnite porque escolhe a dancinha, tudo. Então, assim, assim, às vezes, por exemplo, teve essa série Adolescência. Ah, porque o pai se culpou. Não sei se tu Já assististe. assisti. O pai se culpou. Mas assim, era um adolescente, ele era. Como é que ele era? Esse pai tinha um comportamento agressivo que ninguém foi esclarecido assim muito bem, né? Não Porque uma ficou pessoa claro. destruir um galpão, o comportamento daquele adolescente com a psicóloga, ele é Isso, manipulador, ele quer é, envolver, ele quer realmente ser o dono. Quando ele percebe que ele está sendo controlado, aí ele ele se explode. descontrola. Então, assim, não é o fato do menino estar jogando que ele vai virar um criminoso. Sim, sim. Tem criminosos que são pessoas as últimas suspeitas. Que Então, aqueles nunca que só jogam. tiram 10, que É, não jogam, que são assim, mas que fazem coisas dentro da escola, bullying horríveis. sim. Então, tem situação, uma situação que eu vivi com a minha filha, quando ela era criança, uma coleguinha dela perdeu o pai e o irmão num acidente de carro. Só era ela e a mãe.
E a minha filha, ela é muito observadora, sempre foi. Aí ela viu a outra coleguinha colocar uma carta dentro do livro dessa menina, dizendo: e se a tua mãe morresse hoje? Ai, E aí ela chegou em casa dizendo: mamãe, isso é um crime. E eu acho que ela tinha uns 8, 9 anos. E eu fui falar com a coordenação. O que que a coordenação falou para mim? Ah, fulaninha? Fulaninha só tira 10. Não, a fulaninha não faz isso. Então, assim, o que é um bom aluno para a escola hoje? É exatamente. É um nota aluno que tira nota boa. só. É. E o comportamento desse aluno? Às vezes o aluno ele não se adequa naquele tipo de aprendizado da escola, mas ele tem um potencial gigantesco que ainda não foi descoberto. Isso, Então, isso. assim, mas é uma pessoa do bem, que Exato, respeita a diversidade, exatamente. que respeita as pessoas, que chega assim, educado. Então, as pessoas não valorizam isso, infelizmente. O aluno que tira 10 é o aluno que interessa para a escola, Exatamente, é o que vai dar resultado vai dar para resultado. a escola. E se a gente for entrar nessa área aí de escola e educação, rende um outro podcast, porque tá muito longe do que deveria ser o ideal, e eu acho que mais longe ainda dessa, dessa geração aí que está se formando e se apresenta com tanto neurodivergente, né? Tanto a criança com autismo e que eu vejo o próprio TDAH, que são pessoas inteligentíssimas, com Mas potenciais, com estigma gigante. exatamente, né? Mas assim, que se a escola tivesse um olhar para estimular a habilidade daquela Um pessoa, cientista, nossa senhora, teríamos gênios, gênios. gênios, porque eles são muito bons naquilo que eles gostam ou se propõem a fazer, né? Querem fazer com perfeição. Mas infelizmente ainda é esse modelo quadrado onde todo mundo tem que se encaixar ali, né? E não é visto o potencial de cada Quando um. a gente fala com adolescente, a gente também trabalha muito planos de futuro. O que é que ele pensa no futuro dele? Olha que E legal. aí, o que é que acontece? Aí vem o embate da família. A família já chega, ele vai fazer medicina, ele vai ser neurocirurgião. E aí o menino chega, tia, eu vou ter minha empresa. Eu vou ser empreendedor. O menino já vende, já tem as coisas dele, já faz serviços na internet, já tem o Instagram dele bombando. Eu tenho adolescente que é ator. Olha E a só. mãe quer que o menino estude e faça uma faculdade. Eu digo, tudo bem, pode fazer um acordo, mas ele tá ganhando mais do que a senhora ganha já. Então, aí ele fala, tia, eu empresto pra mamãe, ela não me devolve o dinheiro. Eu digo, faça um acordo. O menino tem 12 anos, Olha é assim, um só. espetáculo. Então, assim, eu digo, meu Deus, ele já tem a Já profissão tem a dele, já tá dizendo profissão. aí. É. Eu tenho uma mãe também que foi muito difícil, é uma mãe que tem condições, assim, financeiras, sociais, diferenciadas, e foi muito difícil ela ter que abrir mão do estudo do filho para deixá-lo viver de futebol fora do país. E hoje o menino é um sucesso. Olha só. Então, assim, é muito difícil, É. porque Mais uma vez a expectativa, a né? expectativa, por exemplo, a minha mãe, ela, na cabeça dela, não, minha filha, tem que fazer faculdade, tem que fazer. Eu digo, mãe, as coisas não são bem assim. Às vezes, uma pessoa faz um curso técnico, ela é muito melhor do que quem fez um É. pós-doutorado, sei lá, sabe? O cara é tão. Concordo Então, assim, a plenamente. gente tem que dar vazão ao que, Ao as talento de experiências. cada um. Antes de eu fazer medicina, eu fiz serviço social, eu queria fazer educação física. Aí, antes da pediatria, fiz ginecologia. Queria fazer urgência Também. mesmo. Mano, o caos. O caos. Então, assim, quanto tempo eu levei para me encontrar? É, Entendeu? Aí a gente quer, às vezes, que um adolescente que vai fazer a primeira prova do Enem dele, já olha, tu tenha que tens que saber. saber. Não, meu filho, tu experimenta. Se tu não gostar, beleza. Eu acho que essa segurança é fundamental, sabe? Sim, Do adolescente entender, eu posso errar, eu posso desistir, eu pode. posso ver que não é isso e tá tudo certo, vamos tentar de novo, né? Porque é uma pressão, é da escola. Eu acho que, assim, lá em casa, eu vejo, assim, muita pressão da escola. Concordo. Não é nossa, mas na escola, né? Aquele ranqueamento, e aí começa, não, porque eu tenho que saber, porque que eu ainda não sei o que eu quero, aí começa um sofrimento, e eu digo, mas tá tudo bem você não saber ainda, tá tudo. Agora a meta é terminar a escola,
terminar o segundo grau, pronto. Ano que vem, pensa, sem Olha, meus filhos nunca pressa. gostaram de estudar. Nunca. E assim, eu nunca fui aquela mãe exigente com nota. Sempre, olha, tá tirando a média? Beleza. Aí agora minha filha tá na faculdade. Uma autocobrança que eu não sei da onde ela tirou, que ela só quer tirar 10. E tira. Tira Tira. 9,7, fica com raiva. Eu disse, eu não quero saber de nota. Aí o que que a psicóloga falou para ela? Falou uma coisa interessante. Por que que você fala da sua nota para sua mãe, seu pai? Você tá na faculdade. Eles não têm mais nada a ver com isso. É o caminho seu. Você está proibida de falar da sua nota. Eu não tenho nem senha da entrada dela da faculdade, tudo, porque eu acho que é um momento que ela tem que atuar, né? Isso. Então, assim, de repente ela está se encontrando, não sei, mas às vezes vira a chave. Tem um momento que vira a chave porque eles encontram algo que eles gostam de fazer, que dá prazer Dá para eles. prazer. Eles, o Isso. autoconhecimento, sabe? É. Então, assim, às vezes aquela matéria que é entediante, tudo, não é atrativa. E às vezes os professores também levam de uma forma muito tradicional. É, Né? é, Por exemplo, hoje tem a educação, inteligência emocional, né, nas escolas, sim, tudo, mas, formem seus grupos. Aí a pessoa forma o grupo com quem ela já está acostumado. Não, sim. vamos fazer um sorteio aqui, aleatório, bora, cada um sorteio, bora misturar esses grupos aí para as pessoas interagirem. Então, aquele que está mais afastado, ele vai continuar afastado, É, entendeu? exatamente, exato. E os grupinhos vão se mantendo e começa a Sim, segregar, aí vai, né? Ah, porque ninguém fala comigo, porque ninguém eu gosta tenho de mim. adolescente que não vai para a escola desde o início do ano. Olha, Alto rendimento, muito inteligente, autodidata, não vai para a escola desde o início do ano. E a escola aceita. E assim, eu já fui lá na escola, já conversamos, família, tudo. A mãe também está de acordo, olha, vamos pensar em mudar de escola, porque ele não está se sentindo bem aí. Alguma ah, coisa acontecendo. Talvez depois ele conte, mas ainda não descobrimos ainda. Tá na terapia, tudo. Mas é uma coisa que não dá para aceitar. não A dá pessoa para viver no aceitar. mundo dele, Não. entendeu? Até porque eu acho que um dos papéis importantíssimos da escola é a socialização. Sim, mas é um alto rendimento. Menino que só tira 10. Aí, ou seja, se Olimpíadas, anota, né? as Olimpíadas ganha medalha, tudo. Então, a escola vai chegar e vai dizer, não, olha, vamos buscar, experimentar outros. Não vai falar isso. Porque tem a questão financeira, né? Financeira. Que é É, bom. é Então, assim, negócio, escola virou são, negócio, virou um negócio. né? Não é mais instituição Eu sempre educacional. digo que, às vezes, uma escola não tão famosa é melhor do que aquela que é tão famosa e tão abordagem mais próxima do jovem. Escola menor, né? Escola Escola, assim, menor, sempre eu digo, olha, vai colocar numa escola, vai, às vezes criança, né? Coloca numa escola de bairro, que às vezes tem, né, uma proximidade um maior, um acolhimento. acolhimento diferente. Nossa, tem tanta escolinha boa, mas assim, quando a gente fala em nomes, né, em ser famoso, a gente sempre procura, né, a estrutura melhor para o filho. É, E às vezes o filho fala pra gente, mamãe, eu quero sair. E a é. gente, não, meu filho, vai continuar lá Ah, porque é é bom. bom, a estrutura é boa, eu me sinto segura lá. Então, É, às vezes, a gente está ouvindo, o filho não quer ouvir. é. Eu vivi isso com a minha filha, foi doído dela, Estou vivendo comigo. dela viver, por exemplo, o último ano dela do ensino médio, ela foi para uma escola que era numa periferia e foi o melhor ano da vida dela. E ela diz Olha que só. todos aqueles anos que ela estudou naquela outra escola, ela não quer lembrar, porque era uma escola que tinha muito preconceito. Então, os amigos dela, dessa escola, o presente no dia do aniversário dela. Aprender a ensinar ela a fazer crochê, origami. Então, Olha, então coisas manuais, manuais. sabe? Coisas que Que aproximam. aproximam, que tem um valor sentimental É, enorme. Então, foi quando ela aprendeu a andar de ônibus sozinha, quando ela se virou sozinha. E assim, dói. A gente vive o luto, a gente vive o medo, sim, né? Mas eu não posso transpassar esse medo para minha filha. Eu tenho que chegar, minha exatamente. filha, vai. A gente está falando de rito de passagem. O que é o rito de passagem? Ai, tu não conseguia pegar um ônibus? Nossa, tu conseguiu? Nossa, minha filha, celebrar as vitórias, sabe? Exatamente. Hoje eu descobri, eu nem sabia, tem um aplicativo de ônibus que diz a hora que o ônibus vai passar, onde ele vai passar, para onde ele vai. Eu disse, Nina, eu não sabia disso.
Na minha época não tinha isso. Tem colegas minhas que não sabem disso. Olha, vamos já descobrir aqui que aplicativo é esse. Acho que eu vou fazer propaganda do aplicativo. Eu já quero, não, eu já quero. Aí eu disse, menina, que bacana. Aí agora, assim, tem essa questão, né, da COP30, tudo. Então, assim, andar de geladão, mano, pra ela é o máximo no domingo. Domingo agora eu vou andar com ela. Vamos andar de geladão. Porque, assim, viver essas experiências é muito bacana, entendeu? Assim, participar, sabe? Às vezes a gente tá com preguiça, tá cansada, tá... Poxa, mas vai, sabe? O filho tá, de repente, ela tem 19 agora. Ah, tá no barzinho, tá com os amigos. Mãe, tu vai me buscar? Vai. A gente vai buscar, a gente já conhece os... Sim, né? Eu sempre digo, olha, ontem eu fui pra faculdade buscar ela, aí ela diz, mamãe, tu não vem, não desce. Que quando eu desço, aí os meninos começam, tia, não sei o quê. Aí vem e abraça, a gente bate foto, não sei o quê. Ela, mamãe, e ela não sai na foto. Olha. Ela fica com ódio. Aí a gente diz, sabe o que é esse ciúme? Aí, assim... Então, é uma forma de proteção, porque eu estou amparando esses meninos para próximo de mim. Exato, você está conhecendo, está sabendo com quem ela está, sim, né? E eles criando vínculo contigo vão protegê-la. E às vezes o filho não responde a mensagem da gente, mas o amigo responde. Nosso amigo sempre responde. É maravilhoso. Então, assim, é uma forma de proteção. Inteligente, né? Maravilha, maravilha. Então, gente, nós... já está na hora de encerrar esse bate-papo, muito bom. Quero te agradecer. Eu acho que hoje nós tivemos dicas aqui valiosas com a doutora Nívia sobre a adolescência, sobre o adolescente e sobre o cuidado específico nessa faixa etária, tá? Então, o ebiatra é o profissional adequado que vai fazer as abordagens da forma tranquila, de forma clara, lúdica, com o seu adolescente. Eu já ia falar criança, não é mais criança, é adolescente. Muito obrigada, Nívia. Eu que agradeço, muito Dani, obrigada. Adorei. Também. Eu estava muito ansiosa por esse bloco aqui que está encerrando essa série, né? Que também é uma novidade minha. Eu estou começando. E a ideia, eu sempre digo, é levar informação para as pessoas, é para o leigo, é para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, que não conhece, é levar a informação de forma clara, porque eu acho que a gente só procura aquilo que conhece, né? Então, a gente tratou aqui em outros episódios sobre o cuidado com as mães que querem engravidar, os cuidados que as tentantes devem ter, sobre consulta pediátrica pré-natal, que muitas também nem sabem, porque não é divulgado no SUS, plano de saúde muito menos, e é tão importante. Cuidado com RN, puericultura, e agora estamos encerrando com a ebiatria, o adolescente, que aí a partir daí já é vida adulta, é outra escala. Colher os frutos, colher os frutos. Colher os frutos de todo esse trabalho, e eu reforço sempre do papel do pediatra, que é importantíssimo, gente, aquele pode ser clichê, mas a criança é sim o futuro de uma nação, é o futuro do mundo, e se você cuida adequadamente de uma criança, você vai ter um adulto mais saudável do ponto de vista físico, emocional, né? Então você vai ter um mundo melhor. Eu faço pediatria pensando nisso, né? Cuidando dos meus pequerruchos, puxando a orelha quando tem que puxar, mas com esse intuito de fazer cidadãos saudáveis aí para o mundo. Com certeza. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço de coração, foi um prazer. Eu vou te dar aqui lembrancinha aqui. Obrigada, nosso podcast, para você guardar como uma lembrança desse momento. Foi um prazer. Tá, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, gente.